espanhola. Boa noite a todos. Cadê a juventude? Estão aí presente? Gostaria de convidar a juventude aqui na plateia para que a gente possa junto fazer esta grande reflexão. É uma reflexão e, acima de tudo, é tomar posicionamento, né? Fazer o discernimento. Acho que isso é importante para nós como juventudes que estamos na luta. Então eu gostaria de convidar os nossos parentes que estão aí, registrar a presença do povo Imutina, o Mutina que está aí junto conosco, e dizer, professor, que o nosso evento é internacional. Nós temos também companheiro de Timor-Leste, né? Muito bem, bem-vindo ao Brasil, também está aí junto conosco nesta força, né, nesta batalha. Eu vou iniciar aqui, senhores e senhoras. Sou professor Trinho, da etnia Baniwa, do Amazonas, São Gabriel da Cachoeira. Então estou aqui para cursar, né, o doutorando na área de educação. Então também registrar a presença dos colegas que estão aqui, os doutorandos do PPGEDU, né, os mestrandos e os doutorandos. Muito obrigado pela presença. E vamos lá, junto fazer esta grande reflexão. Será uma grande responsabilidade. Quando se fala de lutas indígenas no Brasil, especificamente o povo Baniwa no Alto Rio Negro, sabe, é uma grande responsabilidade de nos remeter para a história, e nós, como a juventude, né, a juventude que está aqui presente, né, eu gostaria de convidar para essa grande reflexão. Muitas das vezes a gente diz, olha o mundo ao nosso redor, e diz que, né, que tão bonito, né, o mundo que nós estamos vivendo, né, e a gente não consegue fazer esse mergulho na história dos povos indígenas para poder entender, né, que fruto é esse, né, qual foi as lutas que foram travadas, será que foram fáceis ou não, né? Então este será o nosso debate desta noite. Eu gostaria de, antes de começar, né, de pedir 1 minuto de silêncio do meu tempo, porque o meu debate, a minha reflexão, ela é um pouquinho dolorido, né? Ela remete aos nossos ancestrais, aos nossos grandes guerreiros, lutadores pela terra. Então solicito 1 minuto de silêncio em memória a essas grandes lideranças, né, indígenas do Brasil. Viva as nossas lideranças e guerreiros do Brasil. Eu tenho a apresentação, eu gostaria aqui que o Eduardo já pudesse projetar, para que a gente possa refletir. A minha temática fala sobre as lutas, né, território, né, dos povos indígenas no Brasil, especificamente dos povos Baniwa no Alto Rio Negro, pelo bem coletivo. Então nós iremos então junto fazer esse debate. Do momento, parabenizar a juventude, né, universitários da UNEMAT, pela esta grande iniciativa. A gente percebe na juventude que tem esse sangue guerreiro, né, esse sangue guerreiro indígena, né, e obrigado por iniciar, né, de consolidar esse evento. E eu primeiro coloco Vozes da Terra, que tem como iniciativa pelos estudantes da UNEMAT. Então isso para nós como povos indígenas do Brasil é muito importante, de abrir esse diálogo, né, fazer essa escuta, como disse a professora ontem na palestra. Isso é muito importante para nós, né, para que também possamos colocar as nossas opiniões, nossas visões de mundo, né, nossa sabedoria, né, nosso conhecimento, nossa ciência, para que possa dialogar com o conhecimento ocidental. Isso é importante para nós. Então, parabéns aí aos universitários do curso de Direito, de Letra, de História, né? Muito obrigado, né, por esta iniciativa, e que essas vozes, elas atravessam o planeta,
possa chegar ao mundo inteiro, né, e que possa vir vários outros eventos na qual nós possamos junto fazer esse debate. Então vamos lá, eu trouxe aqui a foto de São Gabriel da Cachoeira, território ancestral, resistência e lutas pelo bem viver coletivo do povo baniwa. Essa aqui é a cidade de São Gabriel. Irei apresentar um pouquinho adiante, Eduardo, para que possamos se situar. Nós estamos localizados na Cabeça do Cachorro, né, fronteira Brasil, Colômbia e Venezuela, o território sagrado ancestral. Nós temos 23 etnias que habitam esta região, conhecido como Cabeça do Cachorro, por causa desse desenho que está aí localizado. Temos 18 línguas faladas. E, como diz o professor Wellington ontem, né, a questão da cooficialização. Nós temos 4 línguas cooficiais, uma delas é a língua baniwa, Iengatu, Yanomami e Tucano. A população de 51.795 é a população do censo 2022. Pode passar. Povo baniwa. Nós somos do tronco linguístico Aruaque. Nós habitamos a região do Rio Içana e seus afluentes. Fazemos a fronteira com a Colômbia e Venezuela, no município de São Gabriel da Cachoeira. Nós estamos localizados entre 83 comunidades e sítios baniwa, e nós somos em torno de 5.100 pessoas, são especificamente o povo baniwa. Pode passar. O colonizador, quando chegou ao mundo baniwa, teve suas primeiras impressões, né? Nos denominou como povo baniwa. Então a palavra baniwa é da visão colonizadora, não é a nossa identificação, não é o nosso autorreconhecimento. De forma genérica, nós se denominamos como Aquenai ou Arimanai. Agora, a autodenominação específica, nós se identificamos conforme o clã. No caso, eu faço parte dos Zawinai, que é do povo clã Onça. Vamos lá, estão organizados em forma de fatrias, que é a visão da antropologia. Pode passar. Juventude, vamos lá. A cosmovisão baniwa, o cordão umbilical da vida com o território sagrado. Né? Ontem, né, o Paravá falou um pouquinho do conceito da territorialidade do território para nós como povos indígenas. Nós, como povo baniwa, o povo baniwa e a humanidade hoje, ela nasceu no lugar sagrado chamado Apuí Cachoeira, no rio Ayari. É um território sagrado muito respeitado pelo povo baniwa e os demais povos que ali habitam. Chamamos umbigo do mundo, Enu-Répore, como também centro da vida. Acolhido por Deus civilizador do povo baniwa, o grande Yampiriculi, que foi o grande civilizador, que deu suas orientações, ensinamento, né, e sua sabedoria, junto com seu filho Zuri, que é o dono do benzimento, o benzimento que até hoje o povo baniwa mantém para a proteção da vida, desde antes, meio e depois do nascimento da criança. Pode passar. Juventude, eu falei na minha fala que o discernimento é importante, tomar posicionamento, né? Isso é importante no momento que estamos passando. Eu voltei um pouquinho para o encobrimento do Brasil no ano de 1500, para que vocês possam ir se situando até o presente momento que nós estamos, e você ir colocando as respostas das perguntas que vai sair, né, do pensamento, do coração. É você que vai dar essas respostas e você vai me dizer, puxa, né, que mundo é esse que foi construído? Então eu voltei um pouquinho para o ano de 1500 para que a gente possa analisar. A estimativa nessa época entre 1.400 povos indígenas no Brasil. Hoje nós temos apenas 305.
Na época do ano de 1500, nós tínhamos a estimativa de 1.300 línguas. Hoje nós temos apenas 180 línguas faladas no Brasil. Veja, o que será que aconteceu? Que mundo é esse que estava chegando, né, aos povos indígenas no Brasil? Vão refletindo. Pode passar. Primeiros encontros. Olha a ideia, né, desse mundo novo. Para nós, lá, os povos Baniwa chegaram dizendo para nós que era um mundo novo, né? E que o mundo ia acabar no ano de 2000. E que a gente precisaria logo se converter, porque a última saída, a última chance para nós era se converter ao evangelismo e ao catolicismo, porque o mundo ia acabar no ano de 2000. Essa foi a mensagem para nós. No século XVI, Filipe e Hernán, numa viagem que fizeram pelo rio Orinoco, à procura do Eldorado. Olha o que foi que impulsionou, que animou esse povo para atravessar o Oceano Atlântico. A busca do Eldorado. O que é Eldorado, professor? Seria a riqueza, o ouro. Né? Se sabia que na região da Venezuela, no limite Brasil e Venezuela, tinha uma cidade cheia de ouro. Então, por isso que se animaram a atravessar, né, o Oceano Atlântico. Em 1639, vai ser identificado a foz, né, do Rio Negro, né, numa viagem, numa expedição feita pelo Pedro Teixeira, indo até o Quito. Vão pensando aí, ó, qual foi a grande motivação do colonizador para chegar ao Brasil? Pode passar. Eu vou colocar aqui qual foi essa resistência do mundo indígena para com o mundo colonizador. No século XVII, nós tivemos esse contato, né? Os povos indígenas do Rio Negro tiveram esse contato com os europeus na época da escravidão. Olha como é que chegaram, né, juventude? E vai vendo, será que hoje ainda existe essa maneira de aproximação? Eles chamavam na época de comércio intertribal. O que significava isso? O colonizador chegava oferecendo seus bens. Teçado, machado, né, espelho, roupa. Tudo isso chegava para uma forma de aproximar, para que pudesse chegar lá e ter a oportunidade de capturar como escravo. Porque os povos indígenas também tinham sua resistência, né, era o primeiro contato de homem branco. Eles tinham essa estratégia. Será que hoje ainda acontece isso? Ou de alguma forma já bem sofisticada? Né? Vai sacando. Duas maneiras de obter escravo. Tropa de resgate, que era essa de trocas de bens materiais, como também causas justas, porque tinha resistência de alguns povos indígenas que enfrentava o homem branco. Ia para a luta, ia para a guerra, ia para a briga, assassinato. Então, eram duas maneiras de trazer esses escravos para o Grão-Pará, né, para Belém. Olha o que acontece. Chamávamos nós, povos indígenas, de peças. Tá? Vai olhando na sua história dentro da academia e vai vendo nossa realidade hoje no Brasil. Será que ainda nós somos... né, continuamos sendo chamados de peças, né? Por que era peças? Porque eram para ser vendida, né? Eram indígenas como escravo para ser vendida a Belém do Pará. Pode passar. Vai olhando, soldado de 40 soldados iam pegando os indígenas porque conheciam a região para ser remadores de navegações. Né, ia militares, o acompanhamento dos jesuítas, né, do catolicismo, também estava junto. Né? Olha de novo, nessa segunda viagem, mais 700 indígenas. Lembrando que entre eles estavam os Baniwas, tá? Mais 700 escravos para o Belém. Na segunda metade do século XVII, já em Manaus, estavam subindo, né? Estavam subindo o Rio Negro. Confrontos, mortes, sangue, brigas, resistência, indígenas largando suas aldeias, fugindo para cabeceiras, né, para o mato. Né? Era desta forma que estava entrando o mundo novo, o mundo ideal,
né, e o mundo da salvação. Estava se aproximando a população indígena. Tivemos a guerra, que foi um ponto marcante, né, do povo Manaós, né, que enfrentaram, né, os portugueses, que eram os caçadores de escravo. Então eles confrontaram, tiveram essa guerra, né, mais 700 indígenas novamente, de escravo. Vamos lá. O governador declara guerra justa dos portugueses contra Manoel. Por quê? Porque estavam matando os portugueses. Então o próprio governador declara, a partir de agora, pode eliminar os Manaós. Então, lá vai a guerra. Pode passar. Um dos comandantes da tropa, o Belchior Moraes, era o mais violento de todas as tropas, né, da esquadra dos portugueses, né? De cada 100 vivos indígenas que ele capturava, 40 morria na viagem, tá? Porque não tinha dó, podia meter o tiro e jogar no rio, era dessa forma. Vamos lá. O governador Souza Freire, ele manteve esse cidadão até 1730 e teve uma carta enviada ao rei de Portugal, né? 2.800 índios foram mortos nesse período, dessa viagem que foi feita. Conseguem abrir essa barreira, né, vencendo os Manaós, e começam a entrar para o Alto Rio Negro, aonde estão os Baniwa. E o que acontece? Instalam, na proximidade de São Gabriel da Cachoeira, os carmelitas junto. Temos o documento do Arquivo Público do Pará, né, a presença dos Baniwa junto, né, nesse descimento de caça escravo nessa época. Pode passar. 1740, entra a grande epidemia, além de enfrentar, né, o mundo colonial, também acontece a epidemia dentro que devastou toda a região, né, do Baixo, do Médio e Alto Rio Negro. Olha o que acontecia. Os colonizadores enviavam roupa usada e metia vírus nessas roupas e que eliminava em grande quantidade a população indígena do Rio Negro. Também, entre isso, chega o sarampo. Sarampo também devastou muitos povos indígenas na região do Rio Negro, né, no Baixo Amazonas. Iam se instalando, iam subindo o Rio Negro. Final da década de 1740, cerca de 20.000 indígenas foram trazidos para Belém. Pode passar. Vai vendo a história, juventude, para que você possa dizer, né, que sangue que circula na minha veia, né, como estudante, como universitário, como professor brasileiro, né? Que sangue é esse que está circulando? Em 1754, olha o que vai acontecer. Né? Muitos povos indígenas iam para a Venezuela, atravessando a fronteira, teriam que delimitar. É o Tratado de Madrid. Marquês de Pombal determina que a partir de agora a escravidão, a caça de escravo vai ser comandado pelo poder público, não mais pelo privado. Por quê? Porque estava tendo desvios, né, vendas paralelos de escravo. Pode passar. Rio Negro, turbulência na metade do século XVIII. Novos problemas acontecem no Rio Negro. Vamos ver que problema é esse. Pode passar. A chegada dos comerciantes. Era a época da borracha, depois da Segunda Guerra Mundial, iam caçar os indígenas para trabalhar seringa. O que acontecia? As contas nunca terminavam. E para que o indígena pudesse pagar a conta, teria que pagar com a filha ou com a esposa. Era dessa forma que os comerciantes faziam, né, para que pudessem pagar as contas. E nunca as contas acabavam. E vamos lá, trabalhar sem pagamento, e instalam a capitania do Rio Negro, né, e aonde tinha outra proposta política de que pudesse capturar os indígenas para construir a cidade de Manaus, mas sem pagamento. Pode passar. Assim ia se estruturando a cidade de Manaus e chegando em São Gabriel da Cachoeira. Fortes migrações para a Venezuela. Temos aí a catequese, chega junto à catequese para civilizar os indígenas. Hoje nós ouvimos muito essa palavra civilização,
que será que significa isso, juventude universitária? Né? O que quer dizer civilização? Né? Vamos lá. Começa a nomear os próprios indígenas violentos que estavam do lado do Estado, para que pudessem se encarregar a caça de indígenas para começarem a ser explorados. Era a estratégia de governo se aliar aos indígenas que estavam do seu lado, para que pudesse facilitar a captura. Passando adiante. Senhoras e senhores, essa é a história da luta dos povos indígenas no Brasil. Pode passar. Em 1880, chega o Frei franciscano lá em Taraquá, já na área de São Gabriel da Cachoeira, especificamente no Rio Alpés. Instala aí a missão, proibindo todas as culturas, línguas, tradições, rituais, porque tudo era diabólico. Os indígenas levantam a voz e expulsam o Frei de lá. E deu um tempo. Pode passar. 1915 começa a chegar os salesianos, que hoje, até hoje, eles permanecem lá. No caso ali, o Papa Pio X nomeia de os salesianos serem os grandes evangelizadores, para civilizar os povos indígenas do Alto Rio Negro. Pode passar. Responsável pela catequização. Começa a instalar os internatos em 1914, em Taraquá, especificamente o Içana, a região dos Baniwa, em 1952. Olha o que acontece. A ideia é civilizar os Baniwa, dizimar toda a manifestação cultural, abandono das malocas, e obrigar a falar português, a integração nacional, a sociedade nacional. Pode passar. Entra também a evangelização de uma missionária, Sofia Miller, que ela era norte-americana, chega lá, vem da Colômbia, instala no meio dos povos Baniwa para pregar a evangelização, que é o evangelismo. Ali que se dizia que o mundo ia acabar no ano de 2000 e tinha que logo se converter ao evangelismo. Então, os Baniwas, todos se converteram a evangelização, e também nós temos os católicos lá. O povo Baniwa, ele é dividido em duas religiões. Pode passar. Daí o professor ontem falou da criação da ONU, depois da Segunda Guerra Mundial. Aí vai ter outro momento da luta, outro momento da história. A Declaração dos Direitos Humanos, o professor ontem na palestra frisou bem. Pode passar. Próximo momento, próximo passo da história de luta, ditadura militar. Pode passar. Aonde vai acontecer as grandes mobilizações sociais no Brasil. Nós temos aí a criação da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, Comissão Pastoral da Terra, SEBS, nasce o CIMI. O CIMI fez grande trabalho para juntos os povos indígenas do Brasil, especificamente também no Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira. Nasce CUT, nasce Central Geral dos Trabalhadores, nasce o PT, nasce o Movimento Nacional dos Direitos Humanos. É outra parte da história que nossos antepassados sofreram, e não abaixaram a cabeça, foram para cima. Pode passar. Pode passar. Alto Rio Negro, nós temos aí outra proposta da política do Estado brasileiro, que seria interligar o país através de estradas. Teria que fazer estradas de norte a leste e sul em todo o país. E São Gabriel da Cachoeira foi quem recebeu esse projeto, onde teve também a reação. Pode passar. Outra proposta. Desde lá, os povos indígenas do Alto Rio Negro começam a lutar, a partir da década de 70, pela demarcação de terra indígena, do território ancestral. A proposta do Estado, vamos demarcar por territórios retalhados. Tem aí as propostas de delimitação, os povos indígenas de lá não aceitavam. Começaram a unir forças junto com os movimentos estudantis, ONGs, para que pudessem lutar pela terra. Pode passar. O Estado pressionando várias propostas, ilhas, em forma de ilhas, pequenas terras, conforme o número de habitantes da aldeia, 100 quilômetros, 100 metros atrás. Era essa a proposta do Estado brasileiro, mas nunca aceitaram. Descobrem garimpo na região do Alpés, no rio Içana. Também entra os garimpeiros lá. Outra
forma também de reforçar a luta dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais lá, pela demarcação de terras. Vamos lá, pode passar. A demarcação de terras em forma de colônias, que ele chamava de ilhas, 12 colônias e 11 flonas, e os exércitos começaram a instalar, né, os marcos. O que os indígenas Baniwa lideranças fizeram? Foram pegar os marcos e jogaram no rio, dizendo que não aceitava, confrontando o Estado. E o que acontecia? Todas as reivindicações indo para Brasília sumia. Alguns diziam que jogava no avião, jogava, né, não remetia no correio, era dessa forma. Pode passar. Ia chegando a criação da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, já na segunda Assembleia, em abril de 87, instalam a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Hoje nós temos essa federação, mais de 80 e pouco associações filiadas, né? Hoje essa força de resistência das comunidades dos povos indígenas do Alto Rio Negro. 300 indígenas na primeira Assembleia, né? Na segunda Assembleia para a criação da FOINE. Como pautas, demarcação, garimpeiros, né, e programa Calha Norte, que era programa do governo do Estado brasileiro. Pode passar. Nós tivemos aqui os indígenas arrancando os marcos, jogando no rio. Por isso, muitos indígenas, pela perseguição do Estado, fugiram para a Venezuela, Colômbia. Por isso, hoje nós encontramos esses povos para lá. O governo Collor entra, faz a revisão, depois de tantas lutas, né, junto com os antropólogos, começam a rever a questão das ilhas, demarcação de ilhas, porque não cabia, porque ia em confronto com a visão de território, o conceito do território para os povos indígenas. Para nós não é extensão de 1 quilômetro, 100 metros quadrados, para nós isso não é território. Território é nós, território é nossa existência. Sem o território, o indígena não consegue existir no planeta Terra e não consegue defender a vida. Nós somos defensores da vida, né? Isso fica claro para nós. A população indígena é defensores da vida. Sem elas, não há vida no planeta Terra. Por quê? Porque olham o território como o seu corpo, né? Vamos lá. Cria a Federação das Organizações, lutas para Brasília, cria a Organização Indígena da Bacia do Rio Içana. Os Baniwas também criam suas organizações para fortalecer a Federação das Organizações na luta pela demarcação. Pode passar. Veja que a demarcação inicia a juventude na década de 70. Ainda não conseguiu a demarcação. Muitas das vezes nós, juventude, a gente já quer para amanhã. Eu quero travar uma luta aqui, né, confrontando o Estado, só que eu quero a resposta amanhã. Esse é o nosso grande erro, como juventude desta geração. Veja que os nossos antepassados aguentando, morrendo, derramando sangue, estão aí, brigando. Vamos lá, o missionário Padre Afonso Casas Nova teve grande influência na região do Alto Rio Negro para a luta pela demarcação e criação das associações. Nós temos também na época a União Nacional Indígenas, na época comandada pelo Ayrton Krenak. Ele também fez grande participação junto com os nossos antepassados na região do Alto Rio Negro, na qual também somos gratos a esse cidadão, né, a esse grande líder do país, que precisa ser reconhecido e valorizado. Pode passar. Esses são nossas lideranças ancestrais já na década de 90, na criação da organização, né, nas lutas. Esse que está no meio é o meu finado avô, que também foi uma das grandes lideranças pela luta da terra, aonde dizia: meu neto, sem a terra vocês não vivem, e nós vamos brigar para isso, e nós vamos conseguir, e graças a eles hoje nós estamos vivos e presentes, e passando essa história para vocês, que são os jovens universitários, né, e ainda mais em Mato Grosso, né, de São Gabriel da Cachoeira para o estado de Mato Grosso, para transmitir, para anunciar, né, esta mensagem, para que vocês possam tomar decisão. De que lado que eu estou? Né? O que é que eu vou deixar para o meu filho e para o meu neto? Que história que eu vou fazer? Né?
O que é que eles vão lembrar de mim daqui 50 anos? Dizendo, puxa, a vovó lá falava disso, né? E você será mencionado. Vamos, pode passar. Nós temos juventude, criaram a própria escola Baniwa, onde os jovens, né, estudaram. Eu fiz, foi uma alegria trabalhar nessa escola. Aqui os jovens estão recepcionando as lideranças para eventos que ia acontecer naquela escola, né, isso no ano de 2014. Então tem lá a escola própria, fundada pelos povos Baniwa, com princípios da valorização, né, do território, das culturas, das línguas, que ainda restou, né? Boa parte, né, do conhecimento, da sabedoria foi eliminada. Nós distanciamos dela. Mas acredito eu, se a gente voltar, né, a se preocupar e voltar a procurar onde está, possivelmente a gente irá resgatar, porque os rituais, o conhecimento é nosso, é membro nosso. Então, se a gente ainda existe, possivelmente terá sim como resgatar, né, uma boa parte do que foi esquecido, porque nós somos, né, a sabedoria, nós somos a língua, nós somos o território, né? Então nós temos sim condição, e que a escola hoje está fazendo esse belíssimo trabalho dentro das resistências das religiões que ali estão, mas estamos acreditando nesse registro, na divulgação e no resgate. Pode passar? Vai passando aqui, aqui é meu tio que está ali, né, no discurso. Pode passar. São as nossas lideranças. Negociação com o Estado, doa um pedaço de terra para fazer a mini hidrelétrica em São Gabriel da Cachoeira, só que cobram como resposta: queremos a demarcação de terra indígena. Isso no ano de 95. Da década de 70 até 95 ainda não saiu a demarcação. Chega aí no governo do Fernando Henrique Cardoso. Dia 15 de abril de 1998, o ministro da Justiça, na ocasião Márcio Santilli, entrega a declaração, né, decreto de homologação das 5 terras indígenas do Alto Rio Negro. Graças a essas lideranças, foi uma grande festa, né, já pela nova geração, alguns velhinhos já, mas participaram dessa grande festa, né, conquista de 71 até 98, conseguiram a demarcação do Alto Rio Negro. Portanto, juventude, né, não é a hora de baixar a cabeça, é dizer: eu tenho que lutar para meu filho e para o meu neto. E a Unemate está de parabéns de dar essa abertura para nós, povos indígenas, para ouvir nossa história. Porque muitas das vezes contaram para nós no livro didático de uma forma diferente, né? Um índiozinho de cocá, de tanguinha, e a gente reproduz no dia dos povos indígenas, dançando de tanguinha, mas sem conhecer a história, professor. O que tem que ser circulado nas nossas universidades e nas nossas escolas é a história nossa, junto com a política de Estado, desde do encobrimento do Brasil. Então, acontece a festa, e hoje nós, que somos desta geração, estamos cuidando, nós estamos resistindo, buscando projetos que possam sustentar, né, esse fruto, esse resultado de luta dos nossos antepassados. Pode passar. Direitos, olha, os direitos conquistados não foram doados. O professor ontem bem frisou. Todos os direitos de nós estamos na universidade. Vocês, juventude que estão aqui na universidade, não foi o bom coração do governo. Foi a luta dos nossos antepassados. Vocês sabiam que para quem foi criada a universidade? Será que foi para o povo Baniwa? Será que foi para o nosso parente aqui, lá de Timor-Leste? Leia a história da universidade, para quem que ela foi criada. Graças aos nossos antepassados, que tem que ter registro, né? Tem que ter registro dos nomes das lideranças, né? Nos nossos museus, nos nossos corredores de universidade, para dizer: esses são os nossos lideranças que lutaram, e hoje nós estamos usufruindo o direito, né, nosso que nós temos. Não somente nós universidades, temos direito à educação, direito à terra, direito à saúde. Vamos lá, nós temos aqui vários artigos que eu passo, né, durante as palestras, quando me convido nas comunidades, eu passo para os nossos jovens estudantes. Pode encerrar passando aqui. Eu tenho uma mensagem, pode passar mais. Tudo e todas e todos pela vida da humanidade.
pelo bem viver, hoje e sempre. Matiá, Poranga, obrigado. Obrigado por me ouvir. Obrigado.